Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Depois de um tempo tu acabou ficando famosa sem querer, né? Apareceu muito em noticiários e tal, por causa de tretas. Eu não quero falar da treta especificamente que tu teve com a Anitta e outras pessoas. Até porque tu antes de começar falou que não sabia quem era eu, não me conhecia, não sabia nem o que eu tava fazendo aqui. Não. Aí, agora tu também não quer falar das tretas. Não quero falar da treta, eu quero te perguntar pessoalmente como é que foi pra ti pessoalmente, como um ser humano que vê todo mundo falando de ti, de repente, e em comentários pessoas avaliando se tu tá certa, se tá errada, porque até então tu tava nos bastidores, tu tava trabalhando e dando o teu melhor. Do nada tu virou capa de revista e sites, pessoas falando de ti. Isso foi... Como é que tu lidou com isso? Cara, foi horrível. Foi muito ruim. Foi uma das piores fases da minha vida. Ao mesmo tempo que foi a que eu tive mais... Que eu aprendi mais rápido. A Ana começou a trabalhar comigo agora e eu tô explicando pra Ana quem sou eu. E é muita coisa pra explicar pra ela. E eu falei, Ana, a minha vida inteira, hoje com 40, eu consigo entender. Eu, na sala de aula, eu nunca fui a melhor aluna, mas por algum motivo, sempre teve, sei lá, 30% da sala que nunca trocou ideia comigo e dizia que eu era alguma coisa. Boa ou ruim, nunca trocou ideia comigo. Então, por que me julga? E isso veio acontecendo em todas as profissões que eu estive. E a primeira vez que eu tive envolvida numa polêmica foi quando eu era apresentadora do Furacão 2000. Graças a Deus isso não tem na internet, mas eu estou falando, já é o segundo lugar que eu falo, então pronto, agora já tem na internet. E quando eu entrei para trabalhar na Furacão 2000, existia o Rômulo, que é o dono, Rômulo Costa, e a Verônica Costa, que era a dona. Eles eram um casal, mãe loura e pai moreno. Quando eu entrei na Furacão, eu não sabia o que estava acontecendo, só me passaram que a Verônica estava com síndrome do pânico e que era para eu substituí-la. Depois ela ia ficar, obviamente, né, curada, ela voltaria a ser a âncora do programa e eu ia para a rua fazer reportagem de rua. Então eu repeti aquilo, li o TP. Mãe loura tá em casa com síndrome de pânico. Mas no fundo era uma treta familiar, sacou? Do casal rolando. E eu não tava sabendo de nada. Da noite para o dia, literalmente, eu acordo com o meu tio me ligando e falando, Camila, o que está acontecendo? Você está na capa do jornal. Camila tinha 19 anos, falou, uau, tô na capa do jornal, estourei. Vou lá embaixo ver o jornal. Desci para a banca de jornal. Nisso eu vejo uma velhinha olhando para tal capa de jornal e falando, essas meninas, tá vendo? Isso é um absurdo. Acabando com o casamento dos outros. Aí eu olhei a velhinha, olhei pro jornal. A menina era eu. Era eu na capa do jornal com a seguinte manchete. Irmã Morena rouba pai moreno de mãe loura. Eu, super cocotinha, 19 anos, uma fotinha minha linda, com a pele maravilhosa, Rômulo e Verônica. Dali eu falei, o que tá acontecendo? E eu era muito pior do que eu sou hoje, né, de falar as coisas, assim. Eu falava, eu odeio homem velho. Imagina, o cara é meu patrão, podia ter me mandado embora. Odeio homem velho, eu nunca estaria com homem velho. Como é que fala um negócio desse, que não sei o quê? E aí eu fui entender que, cara, não adianta, por algum motivo me colocam nessas coisas. A partir daí, a minha vida se transformou, mesmo que naquela época não tivesse online com a força que obviamente tem hoje, era bem o físico mesmo, se transformou no inferno. O TV Fama falava. Camila Fialho, que foi pivô da separação, eu falava, eu não sou, eu não fui, eu não fiz, alguém me escuta, ninguém me escutava, cara. Quanto mais eu falava, piorava a situação, saca? Então ali eu tive certeza que eu não queria mais estar à frente das câmeras. Ali eu parei com isso. Eu já era casada com o Denis. Eu lembro de um dia que eu abri a porta do carro no meio da Dutra e tentei me matar por conta disso. Porque é uma pressão que só passando para saber. Quem nunca passou não vai entender. Não adianta. E ali eu falei, não quero mais. Fui para trás das câmeras, comecei a empresariar o Sapão e minha vida se transformou de novo numa paz maravilhosa. Só que, de novo, eu comecei a me destacar no que eu me propus a fazer como empresária. Mas eu não me destacava com a intenção de que isso acontecesse. Eu simplesmente fazia sucesso. É horrível falar essa frase que parece escrota, mas eu não tenho culpa, eu só faço sucesso, entendeu? Literalmente, quando você faz sucesso, eu já cheguei a essa conclusão, é impossível você ser unanimidade. Impossível. Gera nas pessoas isso do... Eu conheço ela é assim sim.
conheço ela fez aquilo. Até porque eu escuto isso dos meus artistas, né? De pessoas falando dos meus artistas, não vão falar de mim? Imagina. Então, passado esse período que eu, como empresária, era já no meu meio, as pessoas já olhavam e eu era amada, odiada, porque isso, eu vim com planejamento. Então, você imagina um empresário que nunca fez planejamento. Ele não gosta de mim. Ele não fica feliz porque eu fico falando de planejamento o tempo todo, porque o artista vai lá e cobra ele, o dele. Ei, quero um planejamento. Então, eu fui começando a ter no meu meio pessoas que não concordavam com as coisas que eu falava, e aí começa um humorinho de tipo, nem é tão legal, né? É sorte, né? É isso tudo. Mas a vida segue. Até que veio a treta máxima junto com a internet. Ali... Foi tipo um fantasma voltando quando isso aconteceu de novo? Cara, foi só que muito... Acho que eram 150 fantasmas, sabe? Se eu vivi eu vivi 150. Porque era outra proporção. Eu, na época da Furacão, era nichado, era um negócio, pô, não tinha internet, não dava pra viver tanto assim disso. Mas na outra, na época da Anitta, foi uma loucura. As pessoas me paravam na rua e botavam o dedo na minha cara e falavam que eu fiz uma coisa que eu não fiz. E assim, como é que você se explica? Como é que você vai pra internet falar e vai virar o quê? Eu vou pra fazenda daqui a pouco? Não, nada contra a fazenda, pelo amor de Deus. Mas eu tô dizendo que daqui a pouco eu me chamar pra isso. Porque se eu ficasse na internet retrucando, tipo, eu nunca fiz isso, nananã, ia parecer que eu queria uma coisa que eu não queria. Só que, cara, é inevitável que você queira se defender de alguma forma, entendeu? Hoje eu já consigo entender que as coisas são diferentes. Mas é inevitável. Aquilo foi um inferno na minha vida. E por muito tempo, até esse último podcast, que é o que muita gente acabou me conhecendo, por muito tempo eu evitei. Quando eu ia dar uma entrevista, era sempre com uma pauta X, totalmente treinada, para que eu não falasse nem A nem B nem C, e bonitinha e para ali. Começava a entrar na minha vida, falar de outras coisas, já me dava um pânico, eu saía, não, recusava, não quero, isso, aquilo, outro. Não mexia no meu Instagram da maneira que tinha que mexer. Eu não era um produto do meu próprio escritório, porque eu falava, eu não sou isso, eu não sou famosa, eu não quero. Não. Desse último podcast, que foi do Clemente, lá no Corredor 5, acho que é esse o nome do canal, Sim. Que eu cheguei lá muito Camila. E assim como você, agora eu tô vendo que esse povo de podcast é isso, assim como você tá trocando uma ideia comigo e parece que eu não tô falando pra muita gente, e que isso não vai ficar depois registrado pra muita gente, ele fez a mesma coisa. E aí, quando eu vi, eu fui Camila, eu mesmo, do meu jeito, falando as cagadas que eu falo, as merdas que eu falo, mas que quando eu falo do que eu entendo, eu tenho propriedade. E aí, cara, as coisas mudaram completamente. Completamente. Eu até hoje, até esse podcast, ainda tinha muita gente, principalmente o leigo, que não entende nada do nosso meio, que ainda, será que ela é aquilo, aquilo outro? Mas depois disso, eu comecei a receber um feedback que eu não sabia nem lidar. Foram 2.000 seguidores, tipo assim, a cada 5 horas. Isso, na minha proporção, é impossível. E todos eles vinham com a seguinte frase: assisti o seu podcast, você é muito foda. Caraca, achava que você era uma pessoa, você é outra. Aí eu vi que se eu fosse nos lugares certos aqui, que eu vou trocar uma ideia, nada contra também os zigs de fofoca ou qualquer outra coisa, mas eu não preciso estar lá. Não é pra eu estar lá. Eu não devo estar lá. Se eu tô lá, tem uma coisa errada. É porque eu tô me expressando da forma errada, é porque eu estou indo no lugar errado, saca? E aí eu vi que se eu falo do meu trampo, com a propriedade que eu tenho, do jeito que eu sou mesmo, sem ficar preocupada com as palavras, isso vai ser positivo. E passou a ser muito positivo na minha vida. E a partir daí, nós, como escritório, nos organizamos para que, beleza, Camila, você já ganhou esse título. Não tem o que fazer. Ou você, agora você viu que quando você fala, te beneficia. Então vamos falar, cara, mas vamos para os lugares certos, da forma certa, vamos pegar a sua rede social e vamos colocar para um profissional te ajudar a cuidar, que é o que você vende para todo mundo, você também tem que fazer. E aí as coisas foram mudando na minha vida e hoje eu tenho convivido melhor com isso. Ao ponto de, sei lá, eu tava domingo no show do Ferrugem, a menina no banheiro falou, caraca, cara, não acredito. E positivo, sabe? Eu falei, pô, qual a sua profissão? Porque eu já quero saber, né? Por que você tá me abordando? Por que você me assistiu? Ela, cara, eu sou médica. Surgiu o podcast na minha frente. Aí eu vi que tinha uma polêmica, fui assistir e vi que você é foda. Parabéns. Até então, tu tava com medo de aparecer? Medo, trauma. Toda vez que eu acordava e tinha muita gente nova me seguindo, eu já ligava e falava, qual foi a merda que deu? O que tá acontecendo? É traumatizante. Traumatizante. Eu lembro que no auge da parada da Anitta, que eu voltei de Los Angeles, eu tava estudando lá.
Eu voltei de Los Angeles e parei aqui em São Paulo. Antes de chegar no Rio, eu fiquei num hotel X, que tem hotéis que tem a janela que não é aberta, né? Uhum. Cara, eu ficava na internet sozinha, no hotel, depois de ter voltado. Mano, dá até um brulhozinho aqui, vontade de chorar. Isso é foda, né? Porra, eu queria me tacar dali. Nada a ver. Mas pelo que o público tava falando, que isso é foda, né? A pessoa não imagina o que ela causa numa pessoa quando ela comenta uma parada. Eu sei como é isso porque eu não vejo comentário de nada que eu faço. Porque dói, é foda pra caralho. E eu opto por não ler. E ficar lendo, às vezes eu recaio, né? Começo a ler e eu começo a me sentir muito mal. É muito ruim. E aí eu tenho que ficar um tempo fora de novo pra não sentir mais aquilo. É que é uma tecnologia muito nova, a gente não tá acostumado a receber tanto feedback de tanta gente ao mesmo tempo. E principalmente pessoas que não têm noção nenhuma do que estão falando. Essa é a realidade. Já virou uma profissão, já virou cool, saca? A galera chegar e fazer isso, e gera uma polêmica que realmente a gente acaba dando atenção. Ai, gente, pega o guardanapo pra mim, Ana, por favor. Tem aí? Nada a ver, tô chorando, acabei de conhecer você, que sem graça, gente. Mas enfim, as pessoas não têm a menor noção do que estão falando e saem fuzilando que não te dão defesa. E aí, aquela máxima de tipo, cara, não responde, você responde esse cara quer. E realmente, a gente acaba respondendo o filho da puta que falou aquilo. Aí o cara já ganha um monte de comentário. E quando você vê esse cara ganhar um monte de seguidor... Aí tu caiu na vibe dele. Tu caiu, né? exatamente na merda que você fala para os seus artistas não fazerem, entendeu? Eu me vi nessa situação, fazendo umas coisas que eu não deveria fazer. Uhum. Muito doidas. Então, a última foto... Esse dia, no meu Instagram, era uma foto da minha filha com a minha sobrinha no tapete, tipo assim, jogada. Tu viu os comentários? Nossa. Que loucura. É foda porque tu fica pensando assim, essa é a imagem que todo mundo tem de mim. Aí tu sai na rua e tu olha pra uma pessoa e tu tem certeza que ela te odeia também. Exatamente. E aí tu entra numa puta paranoia. É foda, a internet é muito novo pro nosso cérebro ainda lidar com isso. Gente, pelo amor de Deus, é tudo muito novo. De uma artista mulher que era a primeira do país, que era tudo... Eu sei que tá fazendo barulho, tá, Kai? Só um minutinho que eu tô secando minha lágrima. Então, era tudo muito maior. Eu sei que pode parecer, você tá falando porque a dor era sua. Não. Mas foi tudo muito... Porque não tinha a defesa do hate. Hoje ainda tem, graças a Deus, a galera que milita contra o hate. Uhum. Então, naquela época, era vamos mesmo. É pra essa pessoa, sei lá, morrer. Eu acho que era isso que achavam que eu ia fazer. Sei lá, me matar ou sair do país. Uhum. E fechar meu Instagram. E eu fechava, abria, era uma confusão. Já fiz isso. Já fez? Ai, que bom. Eu fechava e abria o tempo todo. Mas assim, foi muito punk. E isso é o tipo de coisa que eu hoje tento de todas as formas que as pessoas entendam o quanto faz mal. Já teve muita gente. A gente tem caso aí de uma galera se matando, gente. Uhum. Não é possível que as pessoas... Mas é o mundo, né? O mundo tem pessoas boas e ruins. E a internet, o Instagram, só reflete o que a gente vive fora dele mesmo. É que às vezes o cara que comenta, ele nem vê aquela situação como seres humanos lidando. Ele vê como personagens de uma série. Novela, de uma série, exatamente. Ele não sabe que é uma ser humano de verdade que tá em casa lendo aquela parada. Não conseguem distinguir. Uma coisa é eu não gostar da Carminha, né? Isso, da novela. Normal, a Carminha. Ai, filha da puta, Carminha, não sei o quê. Mas é a Adriana Esteves. Ela chega na rua e olha que isso acontecia, né? Tinha muitos atores que falavam isso. Que chegavam na rua, recebiam esses feedbacks e tentavam explicar pro cara, olha, é um personagem, não sou eu e tal. Agora, eu, na pessoa física. Sacou? E não tem coisa pior no mundo do que te acusarem de roubo. Quando você, obviamente, nunca fez isso na vida. Isso é muito bizarro. Pra quem não conhece a história, era isso que estava sendo discutido, né? Era. Roubo no contrato da Anitta, não, negócio assim. que eu tinha desviado 2,5 milhões da carreira dela. Ah, era isso. Essa foi a acusação que eu sofri. E aí, depois de 3 meses dessa acusação, houve uma quantia alta bloqueada pela Anitta. Porque assim, né? Você começa a ver o que tá dando, quem é o certo e quem é o errado no decorrer do processo. E eu nunca sofri um bloqueio judicial nesses 4 anos de processo que a gente teve. Ela sofreu vários. Aquilo pro inteligente, pra galera que já tava ligada de como as coisas funcionam, pro mercado que precisava me abraçar de novo ou não, já foi um sinal. Pô, se a Camila roubou e tá na dúvida, bloqueio da Camila. Por que bloquearam da Anitta? Aí então, nesse primeiro bloqueio, que foi 3, 4 meses depois,
A galera já começou a me chamar de volta e falar, bicho, me explica aqui, o que aconteceu? Me conta o que aconteceu. Só que era um saco, eu tinha que chegar em todos os lugares para falar de trabalho. Eu perdia 2 horas contando a história. É um saco isso. Na época a gente estava trabalhando com a NX0, começando a trabalhar com a NX0. A gente desistiu. Eu desisti, o NX0 desistiu. Eu falei, gente, eu tô indo divulgar tua música e eu perguntei, Anitta. É um saco, tipo, voa aí vocês, eu não vou ser uma boa empresária agora. Então, a dificuldade maior para mim foi lidar com isso. Com uma filha de 11 anos, que estava na escola, lembra que eu acabei de falar? Ela era o auge da escola. A mãe dela era empresária da Anitta e o pai dela era da DJ. E no ano seguinte, quando isso aconteceu? Como é que eram as amiguinhas da escola que não tinha o menor discernimento apontando para ela, falando sua mãe roubou? Mas como é que terminou essa história? Ficou tudo bem? Tudo de boa? Ficou. Porque isso tudo faz parte também, gente, é importante falar, da falta de estrutura que a pessoa pode ter quando ela chega num patamar de carreira. Se você não tem uma estrutura do lado, vão chegar muitas pessoas do seu lado e que vão alfinetar o seu lado ruim, que todo mundo tem um lado bom e um lado ruim, é normal. Agora, se você tem alguém do lado potencializando o seu lado ruim, a probabilidade disso acontecer é muito grande. Eu tenho certeza que se ela pudesse voltar no tempo, ela não faria isso de novo. Porque o gasto emocional, financeiro, foi bizarro, entendeu? Mas o risco que tem de acontecer é muito grande. Porque vai chegar um advogado do lado e vai falar, quanto você tem da sua carreira? Ah, eu tenho 50% da minha carreira. Você quer ter 70%? Sabe o que você faria com mais 20%? Pô, cara, não sei. Então, eu faço você ter 70%, se você me der 5%, ou seja, você vai ter 65%, hoje você tem 50%, sem ter problema nenhum. Cara, mas sem ter problema nenhum. Vai na minha. Eu consigo te tirar desse contrato dessa forma. Ela nunca acreditou que eu roubei ela. Mas era uma maneira de sair. E antigamente era. Hoje, depois do meu caso, não é mais. Hoje as pessoas pensam 2 vezes antes de achar que no Brasil, se você tem um contrato, ele não vai valer de nada. Hoje pensam. Mas naquela época não pensavam. Entendeu? Naquela época, a única maneira que você tinha de sair de um contrato muito longo, com multa muito alta, era acusando o empresário de ter roubado. E aí, ou o empresário cedia a pressão popular, né, no meu caso, imagina, e aceitava qualquer tipo de acordo, ou ele seguia apanhando do jeito que eu segui. Porque eu tinha certeza que eu não tinha feito nada. Mas depois que tudo passou, vocês conversaram? Vocês resolveram? Óbvio. 4 anos depois, a nossa parada aconteceu em agosto de 2014. Em agosto de 2018, eu recebi uma mensagem dela, do nada, de um telefone que eu não tinha, mas o meu continuava o mesmo, dizendo, tipo, cara, eu quero sentar, quero conversar. Não tem nada a ver com o processo, nada disso. Tipo, na época ela estava casada e tal. Pô, casei, saca? Não vejo mais sentido. E a gente sentou e trocou ideia. De mesmo, tipo, você sabe, você tem certeza que eu nunca fiz isso? Sim, eu tenho. Beleza. Quem te impulsionou, qual o nome da pessoa, quando foi, como foi, não faz diferença pra mim. Faz diferença que, assim, se passou o mínimo de dúvida na sua cabeça, você viu que não. Só que já tinha andado tanto, como é que volta atrás? Então agora, cara, o que a gente tem que fazer, o meu papo com ela foi muito isso, o que a gente tem que fazer ficou uma dívida gigante, que eu não precisava, que só aumentou ao longo do tempo. As pessoas não entendem, mas é caríssimo um processo desse tamanho. Pagar custas, advogado, enfim, só com advogado, ambas perderam muito dinheiro, que nem tinham, nenhuma nem a outra, essa é a realidade. Foram eles que se beneficiaram muito mais de tudo isso. E eu falei, e eu amo meu advogado até hoje, mas ele sabe disso e a dela provavelmente também. Eu falei, agora essa conta tem que ser paga. Porque na época a gente tinha gravado um DVD. E aí esse DVD, quem tinha crédito nos bancos era eu. Ela era uma artista e estava começando. Então, é como se eu tivesse comprado um carro para ela, no meu nome, que o DVD era dela, e ela tivesse levado o carro e o financiamento ficou no meu nome. Então, era uma pica gigante de um DVD e custos, isso, aquilo, outro, que ela levou. E eu fiquei. Falei, agora essa dívida tá gigante. Era pequena, só cresceu. Tem que pagar. Se eu pudesse, eu aceitava qualquer coisa que você pudesse oferecer a troco de nada, assim, só para que ficasse... Porque eu não precisava mais dela, eu não deixei de ser a Camila, eu continuei fazendo outros artistas.
saca? Não tinha por que mais carregar essa bola pesada na perna.